fato, o relatório conhecido como relatório Luz, né, ele mostra que, infelizmente, em algum desses indicadores, alguma dessas metas, o Brasil vem regredindo nos últimos anos. O que a gente entende é que essa agenda é uma agenda bastante nova, né? Que o exercício que o Brasil vem fazendo, assim como os outros países, empresas também, a sociedade civil também, agora é internalizar essas metas, esses objetivos, né? Então, por exemplo, das 169 metas, um trabalho bastante intenso de IPEA e IBGE, eles identificaram que pelo menos 20 delas não tem nenhuma relação com o Brasil. Por exemplo, a questão de picos nevados ou questão de mutilação de genitália feminina. Então, o que o Brasil vem fazendo é esmiuçar, por meio da Comissão Nacional dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, esmiuçar essas metas, esses objetivos. Então, quais deles fazem sentido para o Brasil, né? E uma vez que faz sentido, como que a gente vai medir o avanço? A gente sabe que o Brasil é um país bastante desigual. Por isso que a Comissão Nacional está estabelecendo como uma das etapas da implementação da agenda a regionalização. Os números que a gente tem no Sudeste, no Sul do país, eles não são iguais ao que a gente tem no Norte e no Nordeste. Isso quando a gente trata de vários dos indicadores, várias das metas. Então a gente tem que ficar muito atento a essas médias regionais e lembrar sempre do lema da agenda. O lema da agenda é o quê? Não deixar ninguém para trás. Não saberia dizer no detalhe onde a gente avançou ou retrocedeu. Mas o que eu gostaria de trazer para a gente aqui é uma reflexão. Como eu estava comentando, eu entendo que a agenda é uma agenda nova e a gente está ainda aprendendo como medir esses diversos indicadores e metas, né? Então, por isso, a Comissão Nacional dos ODS, por exemplo, é uma comissão que tem um pouco mais de um ano. Então, é claro, eu entendo que o Estado brasileiro, a sociedade civil e também as empresas ainda estão tentando entender essa agenda. Então, eu acho que, claro, a gente retrocedeu em vários dos indicadores, mas eu queria trazer uma questão mais positiva. Eu acho que nunca existiu, na história da humanidade, uma agenda onde setor privado, sociedade civil e os governos falassem uma única linguagem. Então, eu acho que esse é o grande ganho da agenda. Eu acho que cada setor da sociedade tem um seu papel específico, né, e todos eles são importantes. Então, o cidadão comum, eu acho que ele tem que agir como um cidadão no sentido de cobrar o governo, seja o governo local, seja o governo estadual, seja o governo federal, os mais diversos âmbitos, e tem o papel, então, de cobrar muito claramente esses governos, mas também cobrar as empresas. O que eu acho que vale comentar é bastante pertinente, e por isso que o Pacto ele trabalha com as empresas. Dos 200 maiores PIBs do mundo, 153 são empresas, né? Então a gente consegue perceber por esses números que as empresas, esse tipo de organização, tem um potencial construtivo ou destrutivo muito grande. Então, primeiro, havia aquele entendimento que hoje em dia está superado, mas nem para todo mundo, de que o papel da empresa era dar emprego, né? Dar emprego, pagar imposto. E a gente vê que hoje isso aí está superado, essa discussão está superada, né? Ela tem que sim trazer um impacto positivo para a sociedade nos mais diversos âmbitos, né? Então, na questão ambiental, na questão social, e é óbvio que, pensando na questão econômica, de dar emprego e pagar impostos, isso aí é o básico do básico do básico, né? Os governos, o que está sendo feito no Brasil, o governo brasileiro ele está pegando os PPAs, os planos plurianuais, e entendendo esses planos com a agenda e vendo o que falta para implementação, para entrega, para o cumprimento das metas. Todos são muito importantes. A agenda, ela estabelece, quando ela foi criada, que os ODS eles são indivisíveis e integrados. Então, quando você olha um objetivo,
se você olhar o objetivo 6, ODS número 6, que trata de água, na verdade ali dentro você vai encontrar metas relacionadas a gênero, metas relacionadas à pobreza, metas relacionadas à saúde. Foram definidos alguns temas para serem trabalhados aqui, tá? Então, como por exemplo, alimentos e agricultura, energia e clima, água e saneamento, direitos humanos e trabalho, anticorrupção, todos esses a gente encontra encaixado em algum desses números. Mas como eu falei, mais do que a questão de alimentos e agricultura, elas não vão estar específicas em um ODS, elas estão divididos em vários dos ODS. Por isso que a gente tem que olhar todos eles, por isso que eu comentei que a agenda é indivisível e por isso que eu comentei também que ela é integrada. Temos alguns projetos de ação coletiva aqui no Brasil, vou citar dois principais. Um deles é o movimento Menos P dá Mais Água, que é um coletivo então de empresas, organizações de sociedade civil, bacias, como por exemplo a do PCJ, que é Piracicaba, Capivari e Jundiaí, uma bacia bastante importante, pensando em atividade econômica, provavelmente a bacia mais importante que se tem no Brasil. E o objetivo desse movimento é reduzir o nível de perdas no sistema de distribuição de água. O outro exemplo que eu traria então são alguns acordos setoriais voltados ao tema de anticorrupção. Então a gente sabe que está ali no ODS 16, né? E esse é um bom exemplo de pensar em como os ODS são integrados, como as metas elas estão muito integradas, né? Quando a gente fala em corrupção, a gente não pode, obviamente, pensar só em um agente privado corrompendo um agente público, né? A gente tem que pensar em todas as consequências disso aí. Então, isso significa que você tem menos dinheiro indo para a educação, menos dinheiro indo para a saúde, menos dinheiro indo para as necessidades da população, enquanto alguns indivíduos estão se enriquecendo, né? Então, por isso, esse é um tema que a gente trabalha com bastante força aqui no Pacto e a gente tem, então, dois acordos setoriais em andamento, um do setor da construção civil e o outro do setor de limpeza urbana. E o que significa acordos setoriais ou ações coletivas nesse sentido, né? Significa que algumas entidades elas vão se juntar, elas estão se juntando para estabelecer um mínimo, regras mínimas para que você tenha um mercado sem corrupção, um mercado saudável para que, enfim, para que o dinheiro de imposto, seja lá o que for, vá para onde tem que ir da maneira correta.